Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube, e eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que o Congresso americano convocou o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, para depor em uma audiência pública lá no Congresso americano. Senhores, a batata do Alexandre de Moraes está assando. Essa audiência pública é justamente para que eles decidam quais sanções serão aplicadas aí, né, em países que estão aí infringindo os direitos humanos do seu povo, né? E o Brasil está na lista. Então, por isso que o Paulo Figueiredo vai lá dar o seu depoimento contra o senhor Alexandre de Moraes. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional, incluindo o Brasil, que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. Bom, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, quiçá para o sistema financeiro internacional. E dessa vez não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, que é outra manchete da CNN Brasil de hoje. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar
na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, né, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Também a legislação, o Paulo pode até falar melhor sobre isso, que é da Salazar, lá da Flórida, e do Darrell Issa, aqui de San Diego, que é No Censors in North Shores Act, ou seja, são 4 frentes em cima do Alexandre de Moraes. Agora, a única coisa que as pessoas no Brasil precisam entender é que nós temos os nossos problemas no Brasil que nós precisamos resolver. Sabemos muito bem que o Paulo, Eduardo Bolsonaro estão fazendo um trabalho brilhante de conscientização e da apresentação de provas do que está acontecendo no Brasil. E nós temos que entender que esse é um problema nosso, apesar do trabalho estar sendo feito. Eu fico muito impressionada quando as pessoas entram no chat do Sem Filtro e outros programas, mas não vai sair, mas não vai sair, mas não vai sair. Gente, o Alexandre de Moraes é um problema nosso e um problema do nosso Senado. Nós estamos falando de um presidente que entrou na Casa Branca dia 20 de janeiro, hoje 22 de junho, e veja o caminho que já percorremos nesse sentido. 4 frentes em relação a esse nome do Alexandre de Moraes. Paciência, tem que ter paciência. Eu acho que isso está fora da nossa esfera, ainda mais agora, com esse problema que tomou conta, né, do nosso programa todo hoje, que é agora esse avanço em cima do regime dos ayatollahs no Irã, o avanço contra o financiador de terrorismo no mundo. Então, nós temos que fazer a nossa parte no Brasil. É a pressão nos senadores de lá, é a pressão no nosso Senado, é a pressão no voto auditável, com comprovante impresso, contagem sob escrutínio público. Não adianta só falar, não, é auditável. Mas a nossa Constituição, no artigo 37, diz contagem sob escrutínio público. Tudo isso tem que acontecer paralelamente no Brasil. Não adianta simplesmente agora dizer, deixa lá que os americanos vão resolver. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha,
eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovado no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio que já se manifestou em privado, posso dizer isso, mas também publicamente favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de História Americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Olha, eu não tenho dúvida que algum tipo de sanção será aplicada para o senhor Alexandre de Moraes. Agora, que tipo de sanção? Isso é um mistério, isso ninguém sabe ainda. Então, muito provavelmente, o Congresso americano vai fazer essa audiência pública. Me parece que essa audiência pública será amanhã, né? O Paulo Figueiredo, como ele disse aí no vídeo, me parece que vai ser amanhã, ou seja, na terça-feira. E essa audiência pública é justamente para definir aí quais são esses países, né? O Brasil está na lista, senão o Paulo Figueiredo nem estaria lá fazendo esse depoimento, né? Nessa audiência pública. Ele foi convocado para essa audiência pública. Então, o Brasil está na lista, e quem está passando dos limites aqui no Brasil tem um nome: Alexandre de Moraes. Bom, virão sanções para o Alexandre de Moraes, ou sanção? Qual sanção? Ou quais sanções? Será que ele vai perder lá o seu cartão de crédito? Será que vai ter retido o seu passaporte? Não vai poder mais ver o Mickey, né, lá nos Estados Unidos, como diz o Caio Coppola? Então, tem uma série de questões aí que não sabemos, né, quais sanções serão aplicadas e se serão aplicadas somente para o senhor Alexandre de Moraes, ou se mais pessoas vão entrar aí no rol de sancionados, né? Tem mais ministros a serem sancionados. O PGR vai ser sancionado, delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal serão sancionados também? Ou vai sobrar somente para o CPF do senhor Alexandre de Moraes? Tudo isso são especulações e incógnitas que ficam aí no ar para a gente elucubrar em cima. Mas o fato é que vai ocorrer essa audiência. O Paulo Figueiredo foi convocado, e é uma audiência importantíssima, porque é uma audiência no Congresso americano e não é qualquer audiência.
né? Muito provavelmente, não somente o Paulo Figueiredo foi convocado, mas outras pessoas também foram convocadas. Muito provavelmente, pessoas talvez ligadas às redes sociais, né? Que já que vai tocar nesse ponto de liberdade de expressão, né? Muito provavelmente as pessoas ligadas às redes sociais também foram convocadas, né? E vamos aguardar aí o acontecimento dessa audiência. Me parece que será transmitida aí ao vivo, essa audiência pública. E aí a gente pode acompanhar de perto o que vai ser tratado de fato para que essas sanções possam chegar aos seus destinatários. Eu tenho quase certeza que o Alexandre de Moraes será um desses que serão atingidos por essas sanções. É isso? Bom, nos resta aguardar aí os acontecimentos. A audiência pública é amanhã, como eu já falei, e vamos acompanhar aí ao vivo, quem puder, e vamos ver como que vai se dar todo esse destino, né, para que algo mais factual aconteça, algo mais objetivo aconteça, não fica somente no campo aí das ideias, dos planos, se vai acontecer ou se não vai acontecer as sanções. Vamos ver se na prática a coisa vai funcionar mesmo. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.